Amados irmãos, vou ver aqui. Estão ouvindo? Amados, de qualquer forma eu falo alto, né? Então, desse mal vocês não vão passar trabalho, né? Sejam todos bem-vindos, que possamos, todos nós, eu inclusive, principalmente, que sou a que mais necessito, sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Eu hoje escolhi para falar sobre um tema que normalmente eu não vejo as pessoas usarem muito, sabe, com muita frequência. Mas eu vejo que é muito importante, principalmente nesse momento, né? Nós estávamos vendo aqui a decisão, né, de eliminarmos os cadernos de prece por conta, né, da troca, né, de canetas e tudo mais. Então, num momento como esse, que nós precisamos de prece, na verdade nós sempre precisamos de prece, né? Sempre estivemos precisando, nunca deixamos de precisar de prece. Nunca houve um momento, um único momento em que nós estivemos livres dessa necessidade. Mas nos momentos de maior crise são quando nós resolvemos nos voltar um pouco mais para Deus, para o plano espiritual, né? Que resolvemos nos pedir mais ajuda. Então, esse é um daqueles momentos que nós recebemos um limão para fazer uma limonada. Então nós vamos pegar, né, a situação que se apresenta e como é que nós vamos poder usar isso, colher os frutos do aprendizado e utilizá-los em nosso favor. Então eu resolvi falar hoje sobre o capítulo 28 do Livro dos Espíritos. Você sabe qual é o capítulo 28, sobre o que ele fala? O capítulo, vou dar uma dica para vocês. O Livro dos Espíritos desculpa, eu me enganei. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Então é o último capítulo. Você já sabe do que eu estou falando? Sabe, né? Então, a coletânea de preces. Então muita gente não sabe, desconhece que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro dedicado à prece. E antes das preces propriamente ditas, ele tem um preâmbulo que é muito importante que se faça uma reflexão a respeito. Eles dizem o seguinte: os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então lembremos o seguinte, nós vivemos num mundo de formas. Nós vivemos no mundo físico, que é o mundo das formas, né? Mas eles dizem aqui que a forma não é nada. O pensamento é tudo. Então eles já começam, antes de iniciar, antes de nos apresentar as preces que estão ali, eles já fazem questão de nos dizer, de nos fazer entender que o pensamento é a chave de tudo e da importância do pensamento. Nós somos produto de um pensamento. Nós somos a criação de um pensamento. Tudo bem que é um pensamento muito poderoso, mas nós somos a produção de um pensamento. Então o pensamento é a origem de tudo. Inclusive, Emmanuel nos diz que quando nós criamos na nossa casa mental uma realidade, para que ela se concretize no plano físico é questão de tempo. Ou seja, você criou uma realidade, você criou um cenário na sua mente, tá? E você alimenta aquilo. Então aquilo vai se realizar. Então isso já nos diz assim, ó, cuidado com o pensamento. Cuidado com o que pensamos. O pensamento é extremamente poderoso. A energia mental é uma energia criadora. Então é a primeira coisa que eles colocam aqui. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Então essa é a primeira e grande lição, que se nós ficássemos só analisando essa primeira frase, nós já teríamos objeto para refletir por vários dias. Aí eles continuam. Faça cada qual, ou seja, cada um, a sua prece
de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade. Então eles estão dizendo assim, ó, existe fórmula para prece? Não. Não importa a forma como você vai fazer a sua oração. Você gosta de orar ajoelhado? Ajoelhe. Você gosta de orar sentado? Faça sentado. Você gosta de orar deitado? Normalmente as pessoas dormem, né? Mas aqui eles dizem categoricamente isso. Que não importa a forma como você vai fazer a sua prece, faça como mais lhe agrade. Por quê? Porque a oração tem que ser um momento agradável. Isso é importante. Nós precisamos entender o seguinte: os espíritos superiores, eles não são prolixos como nós, eles não desperdiçam palavras. Então tudo que eles colocam aqui é exatamente aquilo que eles querem dizer. Então, se eles dizem, faça como mais lhe agrade, nós temos que refletir sobre isso. A prece tem que ser um momento de prazer. A prece tem que ser uma conexão agradável. A prece tem que ser aquele momento em que nós saímos daquele estado de prece melhores. Então, vejam bem. Aí alguém pode pensar assim, mas então, Roberta, a gente não vai orar quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, quando a gente está magoado, quando a gente está deprimido? Podemos sim, podemos. Podemos porque se nós no momento da raiva, supondo que nós estejamos numa situação que nos deixou com raiva, se a nossa prece é para pedir calma, serenidade, nós já estamos utilizando as forças mentais e a energia que a prece mobiliza para inverter a polaridade dessa emoção que é nociva para nós. Então sim, a prece deve ser feita nesses momentos negativos, sim, para que ela possa aplacar um pouco a nossa tristeza, a nossa indignação, o nosso desânimo e nos dar exatamente aquilo que nós precisamos para vencer esses momentos, para que possamos ultrapassá-los e emergir do outro lado saudáveis. E eles dizem que vale mais, tá? Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então vejam bem, a prece precisa durar quanto tempo? Um bom pensamento elevado, com uma boa intenção, com um sentimento fervoroso, com algo que nos diz ao coração, ela substitui toda aquela caçamba de palavras que muitas vezes podem estar vazias, sem carregar nada. Então isso também é algo que nós precisamos internalizar, porque nós fomos criados, a maioria de nós, no ramo das preces decoradas. Prece para isso, prece para aquilo, prece para não sei o que, não é isso? Então nós fomos criados com hábitos, claro que a intenção sempre foi boa, mas nós fomos criados com hábitos que criaram, lá na nossa escola, a professora a escola que a gente trabalha lá, ela dá aula desde o berçário, pega com 4, 6 meses até o terceirão. Então tem aluno que cresce lá dentro, né? Então a professora dos pequenininhos, quando vão fazer o lanche, ela faz a prece com eles do Santo Anjo e depois ela fala assim, bom apetite, pode comer. Faz o Santo Anjo, bom apetite, pode comer. Quando os pais comentam que quando eles vão fazer a prece em casa, eles oram e quando terminam eles falam, bom apetite, pode comer. Lindo, mas o que isso nos diz? Que são palavras que, claro, são pequenos, óbvio, mas nós temos esse mecanismo dentro de nós de decorar palavras sem que elas tenham um significado, sem que elas carreguem um significado. São palavras vazias. Se você não raciocinar sobre o que você está orando, a prece se torna ininteligível, ou seja, sem entendimento. E aí, no capítulo 27, que é o que antecede, tá, esse capítulo aqui da coletânea de preces, né,
O Espírito, São Paulo, não é qualquer um, né? Ele diz que uma das condições essenciais da prece é de ser inteligível. Ou seja, ela tem que ter significado. Cada palavra que você fala, cada frase, cada verbo que você entoa, ele tem que ser carregado de um significado. Então, se nós vamos orar uma prece que foi feita por outra pessoa num momento que nós não conhecemos e que nós não sabemos o significado que ela carrega, então que façamos a nossa própria prece. Inclusive, porque a nossa própria prece, sendo de nossa autoria, agrada muito mais aquele que vai receber. Porque se seu filho chega em casa com algo para você e digo assim: olha aqui, mãe, olha, pai, o que eu trouxe, o que eu fiz para ti. Você pega aquilo todo orgulhoso, né? Então imagina Deus, olha a prece que meu filho fez. Olha a prece que minha filha fez, coisa linda, fez para mim. Deve ficar todo faceiro, né? Então, isso para nós não é só um ato de reconexão. É um ato de reconhecimento. É um agrado que se faz a Deus. É uma ligação que é feita nos moldes do amor. E não só feita nos moldes da tristeza, do sofrimento, da aflição. Nós temos que ter essa capacidade de conversar com Deus diretamente, porque Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de tudo. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está aqui agora. Ele está nos assistindo, Ele está nos ouvindo. E ao mesmo tempo está nos amparando. Então eles dizem aqui, nesse preâmbulo, que a finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. Ou seja, Ele cria uma ponte. E muitas vezes a gente pensa assim, é claro que Deus é uma energia muito poderosa. Então, se nós fôssemos nos conectar diretamente com Deus, nós mesmos como fontes, como formas de energia, nos ligarmos à fonte, vocês imaginem o seguinte, é como se cada um de nós aqui fosse uma lâmpadazinha de pisca-pisca. Todo mundo sabe o que é uma lâmpadazinha de pisca-pisca. Os meninos devem até saber a voltagem, né? É uma coisinha mínima. E Deus é a usina que produz e fornece toda a energia. O que aconteceria se nós ligássemos uma lâmpadazinha de pisca-pisca na usina? Seria aniquilada imediatamente. Então, os ministros de Deus, que são aqueles que estão, os arcanjos que estão imediatamente abaixo deles, aqueles que conversam com ele, os anjos, que são os que estão abaixo, os espíritos puros, os espíritos benevolentes, todos esses espíritos que vêm descendo na escala em direção a nós, são os transformadores dessa energia. Como a gente usa um transformador para alterar a voltagem, para que a rede elétrica não danifique o nosso eletrônico que não suportaria aquela carga. Então, eles são aqueles que trazem a energia de Deus e vêm transformando, colocando, não transformando, rebaixando em qualidade, não. Transformando em condições que nós tenhamos capacidade de suportar e de utilizar. Agora, a emissão de energia que nós fazemos em direção ao Altíssimo, ela é recebida automaticamente. Ela é captada imediatamente. Então veja como é que as coisas são feitas de forma que nós possamos sentir realmente a presença de Deus na nossa vida. E quantas vezes nós oramos com esse nível de consciência, que é fundamental. Aqui eles dizem, inclusive, que essa coletânea de prece aqui, que ele não é um formulário, ou seja, não é uma coisa que você tem que estar ali seguindo, né? Não é uma receita, mas é uma forma de aplicação, é uma variante das instruções dos espíritos e uma forma de aplicação da moral, um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus e o próximo. E diz, inclusive, que o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos.
desde que sejam ditas de coração. Então não importa de onde seja a prece, não importa quem esteja fazendo, não importa a crença dessa criatura. Todas elas são boas, porque Deus não poderia ser seletivo. Ele não poderia dizer assim, essa prece aqui eu gosto mais, porque esse aqui são meus filhos, né? Esse aqui, os espíritos são meus filhos, os outros são tudo enteado, né? Então nós não podemos imaginar isso. Nós não somos privilegiados. Nós somos todos iguais. Então, com esses olhos é que nós temos que olhar para os nossos irmãos de outras igrejas, que têm outras práticas, de outros cultos. Então, quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apega a determinada fórmula é atitude que... Peraí. Acredita que Deus se apega a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Então nós não podemos achar que Deus é igual a nós, que Deus trata alguém com preferência. Então nós não devemos atribuir a Deus qualidades humanas. O processo evolutivo, quando nós lidamos com Deus e pensamos na evolução dos seres, a nossa tarefa não tem que ser humanizar a Deus, mas tentar divinizar a criatura, elevar a criatura, para que ela esteja cada vez mais adequada às leis e aos mecanismos que Deus criou. Então, eles colocam aqui que a principal qualidade da prece é a clareza. Então não adianta falar difícil, não adianta ficar inventando uma linguagem empolada, sabe? Muita erudição. Deus prefere a simplicidade. Então a simplicidade sempre é o que vai tocá-lo com mais força. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Então, vamos pensar aqui. Os cadernos de prece não estão lá, mas e a nossa prece pelas criaturas? Por que nós achamos que nunca escrita num pedaço de papel, ela tem mais força do que quando está sendo trazida através de nós, do nosso coração, dos nossos lábios? Porque, claro, os espíritos amigos ajudam aqueles que estão ali, sim, é um hábito, ok? Mas será que se nós pensarmos no nome da pessoa, eles também não tomam conhecimento? Com quem nós achamos que estamos lidando? Então, eles estão lendo o nosso pensamento. Eles estão tomando conhecimento de quando nós pensamos em alguém e sabemos que aquela criatura precisa ser ajudada. Imediatamente eles estão indo ao socorro das criaturas. As preces que há na nossa coletânea, elas têm preces gerais, que é para todo tipo de situação. Prece por um momento de aflição, prece por alguém que acabou de desencarnar, prece por alguém que acabou de nascer, prece para agradecer por ter fugido de um perigo, por ter se salvado de um perigo, prece para agradecer a um benefício concedido a um inimigo. Até nisso eles pensaram. Prece para resistir uma tentação. Não nos deixeis cair na tentação. Aqui tem prece para resistir à tentação. Se bem que eu tenho uma ideia um pouco ortodoxa de tentação, que tentação para mim é aquela coisa da qual tu corre doida para que ela te alcance. Senão não seria tentação, né? Porque a tentação é o quê? É a vontade de ceder. Você resiste, mas a tua vontade é ceder. Então é nesse momento que nós pedimos forças, porque nós nos reconhecemos ainda muito falhos. Normal. E ali tem preces por nós, pelos outros, preces pelos doentes. E as últimas preces que fecham o capítulo são as preces pelos obsediados, pelos obsessores e pelos obsidiados. Quantas vezes nós já fizemos essa leitura? Porque antes de cada prece
há uma explicação para cada uma delas. Antes de colocar a prece ali escrita, eles colocaram assim: olha, essa prece aqui é para aqueles momentos assim, 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 assim. Então você tem o poder de, com seu pensamento, emitindo essa prece, conseguir o seu objetivo. Então, meus irmãos, vamos pensar o seguinte: quando a gente ora pelos nossos inimigos, o primeiro beneficiado somos nós. Então a gente pensa agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre a prece que Jesus nos deixou. Que para nós temos um amor tão grande, nós temos uma ligação mesmo, tá? Todos nós estamos ligados ao coração de Jesus. Todos nós. Porque quando o planeta desprendeu-se lá daquela bola de fogo e começou a resfriar e começou a se moldar, era Jesus que já estava ali desde o começo no comando daquele processo todo. Ele já sabia quem eram as pessoas que estavam habitando esse planeta aqui. Então nós temos ligação com o coração de Jesus, estamos ligados ao seu coração. Nós estamos mergulhados na irradiação da aura de Jesus. Então, porque se uma vez eles resolveram tirar uma foto da aura do Chico Xavier, eles pegaram, o Chico Xavier entrou em prece, eles prepararam um aparelho daquele que tira aquela foto tipo do método Kirlian, né? Que fotografa, né? A irradiação da aura. E prepararam, o Chico entrou em prece e a máquina não pegou. Foram mais para trás. Foram lá para fora do centro, lá na entrada, e não pegava. Imagina o tamanho da aura de Jesus Cristo. Nós temos alguma ilusão de que o planeta inteiro não está mergulhado na sua aura misericordiosa? Estamos. Nós estamos mergulhados no mar de misericórdia. E que muito poucas vezes nós paramos para prestar atenção nisso. O que ele fez? Ele nos deixou o Pai Nosso, não foi isso? Ele nos deixou uma prece. Que coincidentemente, a gente sabe que coincidência é coisa que acontece toda hora, né? Coincidentemente, ela tem 7 versos. Ela tem 7 versos. E cada verso... Depois eu junto, pode deixar. Eu sou assim mesmo. E cada verso... eu sou meio bagunceira. E cada verso está relacionado a um dos nossos centros de força. Coincidência, tá? De acaso. Jesus deu uma doida nele e disse assim: eu vou fazer uma prece, entendeu? Já que tem 7 centros de força, eu vou fazer uma prece, 7 versos. Pronto. Pai nosso que estás nos céus é uma evocação. Então, quando você ativa esse centro de força, o coronário, ele, via de regra, ele já se projeta cerca de 25 centímetros acima da cabeça, sem a gente fazer nada. Mas quando você entra em prece, você projeta esse centro de força em direção ao infinito, a gente nem consegue imaginar onde é que ele vai parar. Nem vamos pensar muito para a gente não ficar meio biruta. Então, essa prece aqui é uma forma de ativar esse centro de força para que a energia que nós pudermos receber penetre através dele e transite pelos demais, promovendo o equilíbrio, promovendo uma ativação desses centros de força, fazendo com que nós promovamos a saúde perispiritual que vai se refletir na nossa saúde física. Santificado seja o vosso nome. Esse aqui é o centro de força que está aqui, ó, o cerebral, que os hindus chamam de terceiro olho, ligado à glândula pineal. A glândula pineal, ela é constituída de tecido conjuntivo. Onde é que vocês têm conjuntivite? No umbigo não é, né? No olho. Então ela é o terceiro olho. Ele já dizia isso há muito tempo, sem nem saber disso. Coincidência, mas é tudo coincidência.
Então isso aqui é o centro da percepção. E quando você santifica e você assume que Deus está acima de tudo e você internaliza isso, você pega essa energia, você potencializa, você joga, porque ela está descendo em vibração, em frequência vibratória, ela está descendo de uma forma saudável, ela está descendo em direção ao plano físico, que é o nosso corpo. Então ela está passando também pelos corpos do perispírito em direção ao corpo físico. Esse aqui é o chakra da garganta, tá? Então imaginemos o seguinte, esses aqui são os superiores, eles giram, são rodas que giram, são cones que giram, né? Quem estuda sabe disso. A frequência que eles giram, esses aqui são bem maiores, quanto mais para cima, mais rápido ele gira, maior a frequência, maior o alcance, ok? Os de baixo, eles são médios e inferiores. De média, vibração e vibração inferior. Quando a gente fala inferior, não é ruim, tá, gente? O inferior quer dizer mais relacionado ao plano físico, certo? Porque o nosso corpo físico, ele é energia que coagulou. É energia que a vibração foi diminuindo, diminuindo, até que uma hora ele estabilizou e virou matéria, tá? Tanto que se nós pegarmos a matéria, o que é a equação E igual a mc ao quadrado? Energia é igual, tu pega a massa, né, a matéria, tu acelera ao dobro da velocidade da luz, não é isso? Então, se tu pegar a matéria e tu acelerar naquela velocidade absurda, ela vira energia. O nosso corpo aconteceu o contrário, a energia foi diminuindo, pá, chegou aqui, beleza, tá bom de usar, deixa assim. Então, na garganta está uma ligação entre o superior e o inferior. Então, ele liga o céu e a terra. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, traz a energia de cima em direção ao que eu preciso aqui. A ligação entre céu e terra. O centro da garganta. Do coração. Da garganta aqui, do coração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu aceito a vontade do Pai. É o centro da resignação. É aqui que eu sinto, que eu processo a minha resignação. Senhor, eu quero vencer essa aflição, mas eu aceito a tua vontade enquanto ela precisar se cumprir, sem revolta. Então aqui eu trabalho a minha resignação, para que eu não me revolte, para que eu não perca com a revolta os frutos do processo de expiação. Isso é muito importante. Não é só passar pela aflição, não é só o resgate. É preciso que a gente passe por isso com tranquilidade, com serenidade, senão você não colhe os frutos do aprendizado. E aqui nós processamos isso, pedindo a Deus que se faça a vontade dele, não a nossa. É isso. O centro do estômago. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É tudo coincidência, tá? Tá no estômago. Ou seja, Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Então, nós precisamos entender que quando nós recebemos o pão espiritual, que é esse pão que vem aqui, nós estamos hoje todo mundo almoçou, comeu alguma coisa, né? Senão vocês estavam meio cambaleando, né? Mas o que acontece? No momento que nós fazemos a prece, nós impregnamos este alimento com todas aquelas energias benévolas para que esses açúcares que vão ser transformados, esse alimento, e que vão para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea vai para onde? Para todo lugar. Então nós vamos estar criando uma associação entre energia e matéria para beneficiar e trazer saúde física para todo o nosso corpo. Esse aqui é o centro esplênico.
Ele fica aqui do lado esquerdo, embaixo da última costela. Esse aqui é o centro do perdão. Jesus dizia assim: antes de dar a tua oferta, vai lá, te reconcilia com o teu adversário primeiro, e depois, quando estiver tudo bem, quando você estiver em paz, aí você vem e faz a tua oferenda. Que para nós pode ser vir aqui, trabalhar, fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que nós estejamos ofertando. Mas que seja com base na lei do perdão. Sabe por quê? Porque além de tudo, esse aqui também é o centro da mediunidade. Então, mediunidade sem perdão, pode esquecer. Você está desgabaritado, desclassificado para que você possa praticar a mediunidade. Se você ainda carrega rancores, se você ainda é escravo do ódio, se você ainda arrasta as correntes da briga, da dissensão, cuidado. O aviso foi dado no Pai Nosso. E aqui o centro genésico, que está sobre os nossos órgãos reprodutores, que é o chakra da reencarnação. Essa aqui é o lugar por onde nós reencarnamos. É a área reencarnacionista, né, do nosso corpo físico. Então é aqui que nós precisamos, ó, não nos deixeis cair em tentação. Na prece deles aqui, não é a tentação do sexo, gente. Não é porque está na parte genésica que está relacionado ao sexo. Pode até estar para alguém, mas não é só isso. É a tentação da matéria. Por quê? Porque quanto mais baixo, mais em direção ao chão esteja esse centro, mais ligado às coisas físicas ele está, mais relacionado à matéria ele está. Inclusive os obsessores, que são muito ligados às coisas da matéria, muito apegados, é aqui que eles se ligam a nós, tá? É por ali. Então, quando a gente diz livrai-nos das tentações, né, livrai-nos do mal, não me deixa cair na tentação, é na tentação moral, principalmente. É pedindo forças, não é nos livra da tentação. Tira isso daqui de perto de mim, porque senão, olha, corro risco. Cadê a força moral? Então, nós vamos provar que temos fortaleza moral exatamente quando a tentação está do nosso lado. Então não é tira a tentação de perto de mim, não, é dar-me forças para que eu possa realmente resistir e modificar essa energia de forma que eu consiga vencer. Eu preciso vencer, nós precisamos vencer. Então Jesus nos deu um modelo aqui, que é uma daquelas preces que se nós soubermos ditá-la, porque o rezar vem de contar, né? Reza a lenda, né? Diz a lenda. Então o rezar é isso, é o pronunciar. Então se nós pronunciarmos esses versos com este nível de consciência porque o que diz aqui no Evangelho? Que as preces devem ser inteligíveis, que cada palavra deve ser carregada de significado. Não é isso? Então, é isso que nós temos que fazer aqui. Porque esta prece foi criada por um gênio. Por um gênio. Um gênio, uma mente genial. E por alguém que realizou todas as suas tarefas, tá? Não só aqui na Terra, aqui é o que a gente consegue, que a gente tem notícia. Mas por muitos milênios, ele já tem sido fiel a Deus de uma forma admirável. Então é dessa pessoa que nós estamos falando. Então, se nós aproveitarmos esse legado, essa chave de ativação aqui de energias salutares, curadoras, nós estaremos sim, através dela, curando a nós mesmos. Eu quero agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido. Rogo a Deus, a Jesus, a todo o plano maior, que nos abençoe a todos, nos proteja, nos iluminem,
Que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que nesse momento a nossa mente consegue alcançar com muita força, certeiramente. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja.